Eu quero ler aqui uma passagem da Bíblia para você. A Bíblia diz assim, ó: fugir de toda aparência do mal e dos conselhos, fugir da aparência do mal e dos conselhos de sabedoria, dos maus conselhos dadas pelo apóstolo. Então, fugir, afaste de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, pois serão como árvore frutífera, né? Olha, então você quer ser como árvore frutífera? Não siga o conselho dos ímpios, porque eles secarão. Os ímpios hoje, o que mais o ímpio faz é dar conselho. O ímpio adora dar conselho. Tome conselho, tome! Só que o conselho do ímpio seca a pessoa. Seca. E fugir da aparência do mal. A aparência do mal é aquilo que não é mal, mas parece ser mal, né? Aconteceu de uma blitz. Nessa blitz, o cara foge da blitz. E quando ele sai do carro, ele mete a mão na cintura. Então os policiais alvejam ele. E quando olha, é apenas um cara que está meio bêbado. E ele ia tirar os documentos do bolso. Então, a aparência do mal condenou ele. Ou seja, era para ele ter parado ou saído com as mãos para cima. Mas no momento que ele saiu e virou para os policiais e meteu a mão no bolso, então o policial entendeu que ele ia puxar uma arma. E já alvejaram ele. Então, a aparência do mal é pior do que o mal. Porque às vezes a pessoa não faz o mal, mas aparece que faz. E sofre o dano. Então, o mal, ele é conselheiro. A Bíblia fala conselhos dos ímpios, né? Conselhos dos ímpios. O ímpio é cheio de conselho. Cheio de conselho. Hoje você encontra conselhos por tudo quanto é canto. Pessoas conselhando as suas próprias frustrações. E os bestas obedecendo. O problema é que você pode... Não, pastor, mas eu quero seguir o conselho dos ímpios. Tudo bem, pode seguir, tá? Agora, o problema é que o conselho dos ímpios seca você. Eles secam a sua vida. E eles geram aparência do mal. É melhor fazer o mal bem. Não é melhor fazer o bem, né? Mas, se fosse pesar na balança, é melhor fazer o mal do que fingir que está fazendo, ou dar aparência que está fazendo, né? Eu conversando com um amigo que é Uber, ele comprou uma plaquinha, e a plaquinha acende. Aí ele falou, não, pode ser que tenha alguém que esteja fazendo alguma coisa errada, e o marido pensa que eu sou esse alguém, e aí quando eu vim explicar, já está tarde demais. Então ele botou a plaquinha Uber, né? Para que todo mundo saiba que ele é um Uber. Então, a aparência do mal é aquilo que você faz parecido com o mal, mesmo sem ser mal. E isso vai trazer consequências terríveis sobre a sua vida, né? E também Deus me livre da maldade disfarçada de bondade. Tem maldade também que é disfarçada de bondade, isso aí é realidade, né? Mas tem bondade que é tido como maldade, e tem bondade que parece maldade, né? Então aí a aparência, né? Então fugir de toda a aparência do mal e do conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios é quem quiser seguir, porque o mundo é livre. Eu quero seguir conselho de ímpio, eu quero me lascar. Então, pois não, fique à vontade. Pois não, né? Mas se você quiser frutificar, porque a Bíblia fala que aquele que escuta o Senhor frutifica, produz frutos. Veja quem segue o caminho dos ímpios e veja quem segue o caminho dos bons conselhos. Veja os frutos. Talvez um dia, 2 dias você não veja, mas depois de alguns tempos você vê que o conselho dos ímpios seca a pessoa, e que a aparência do mal faz com que a pessoa sofra o dano sem fazer o mal.
Então, assim, uma pipa caiu dentro de um terreno da pessoa, vá lá, fale com o dono, mas não tem ninguém, vou pular o muro. Então você pula o muro, e se o dono chegar na hora e pensar que é um ladrão, mete bala. Daqui, quando ele vier descobrir que você não é um ladrão, estava tirando uma pipa que caiu, então você já sofreu dano. Então isso é em tudo, tudo. Devemos evitar o mal de todas as formas, mas a aparência do mal é uma leseira. É uma leseira, porque a pessoa sofre o dano e apenas aparentou o mal, ou seja, não estava fazendo mal. Quem é que está me entendendo, gente? Então o conselho desta manhã é que você fuja do conselho dos ímpios e fuja da aparência do mal, né? Porque o diabo quer que você faça as duas coisas. O diabo quer que você faça a coisa errada, e quando você diz, não vou fazer, então faz parecido. Aí o diabo faz que você vai saber, sofre o dano, e o dano é irreversível. Então assim, quando você fizer o bem, dê a entender que é bem. E quando por algum motivo você tropeçar, tente se escapar do erro, tente consertar o erro que fez, mas não ande fazendo aparência do mal, porque você vai sofrer o dano, mesmo sem fazer, né? Então que o Espírito Santo de Deus nos ensine a viver. Amém? Esta é uma meditação nesta manhã, tomando um cafezinho. Meditar, bora? Que delícia!